Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um programa Sons do Coração. E hoje a nossa convidada é a Maria Esther Rigo Adami. Ela que é prof de História, contadora de histórias, mãe, avó. Tem muita coisa para a gente conversar hoje no programa Sons do Coração com a Maria Esther. Bem-vinda! Muito obrigada, Vivi. Obrigada pela acolhida e obrigada pelo convite de estar aqui. É um prazer tê-la aqui conosco, né, Maria Esther? A gente estava falando nos bastidores dessa questão da vida em movimento. Sabe que eu gosto muito disso, porque eu acho que vida é movimento, né? A gente se reinventar, e você está falando aí que está entrando numa outra fase da aposentadoria também, com os netinhos. Me conta a fase que você está hoje. Eu na verdade tenho um neto, né? O Nicolas, que é a nossa paixão, né? A nossa alegria mais atual, assim, né? Ele tem 5 aninhos, então a fase que ele está é muito legal, porque é a fase de muitas descobertas, de muitos aprendizados, né? Então a gente gosta muito de estar com ele. Então eu estou nessa fase de vovó babona, né? De me desafiando também a ser essa avó que participa, né? do cotidiano e da vida e da trajetória do neto desde que ele nasceu, né? Com muito gosto, com muita alegria. E também estou nessa fase agora, me aposentei em março, né? Depois de mais de 30 anos como professora, tanto da rede privada quanto da rede pública aqui em Caxias. Prof de História, prof de Sociologia, do ensino fundamental e médio, desenvolvi assim, enquanto profissional da educação, diferentes funções também dentro da escola, né? Então foram anos assim de muito trabalho e muita dedicação. E agora estou tentando me acostumar a essa nova fase que é estar aposentada, mas não no sentido daquela aposentadoria que a gente pensa assim, bom, agora a pessoa não faz mais nada, né? Deu, acabou, sabe? Fica sem fazer nada, parece, né? Não, isso não é verdade, porque eu justamente penso que a nossa vida, como a gente falava há pouco, né? Ela tem que estar em movimento, em sempre se redescobrir, em buscar coisas novas para cada fase da vida. E eu pautei a minha vida muito assim, né? Enquanto eu trabalhava, procurei me dedicar muito à profissão, mas sempre conciliando com os filhos que eu tive, que tenho, né, que são hoje 2 homens bem independentes, bem realizados também, né, buscando ali o seu espaço no mundo do trabalho, no mundo das suas famílias, né, suas próprias famílias que foram constituindo, enfim, das suas relações. E agora então eu fico pensando assim, poxa, o que mais eu posso estar fazendo, né? Eu me defino como uma senhora, mas ainda uma jovem senhora, porque com muita vontade ainda de aprender e de fazer coisas novas. Então, quando chegou a aposentadoria, eu pensei assim, que eu queria fazer aquilo que antes eu não tinha tempo para me dedicar, porque as prioridades eram outras, né? Tem aquela fase da vida da gente que a prioridade é trabalhar e cuidar dos filhos e organizar, né, a rotina do dia a dia, né? Eu sou casada com o Gilberto Adami, que já teve também. Já foi nosso entrevistado aqui do Sons do Coração. Isso, e a gente, graças a Deus, forma uma parceria bem bacana, tanto nessa questão de ser pais, como de ter um lar, né? A gente sempre se apoiou e se ajudou muito nas tarefas, né? Então, isso eu acho que é um ponto altamente positivo, da gente conseguir conciliar os vários papéis ao longo, né, da vida da gente, né? E agora ele ainda está bem ativo, porque ele, depois também de uma idade já que as pessoas estão se acomodando, ele resolveu empreender, né? Montou uma empresa, uma pequena empresa, e está super feliz, né? E eu tô buscando algumas coisas que antes então não tinha esse tempo, não tinha, eu tinha que priorizar outros afazeres, né? Então eu acho que a aposentadoria é boa nesse sentido, sabe? Para te dar esse tempo
para fazer coisas que antes tu teve que deixar em segundo plano e agora tu pode colocar elas também como prioridade. O que é prioridade para ti hoje, Maria Esther, nessa fase? Além dessas questões, né, que eu falei de conviver bastante com a família, né, de ter esse contato com o neto, eu tenho uma prioridade hoje que é ajudar muito a cuidar do meu pai também, né, que meu pai completou 92 anos há poucos dias e esse ano a gente perdeu a mãe, né? A mãe faleceu, então ele ficou conosco, assim, né? Com os filhos, né? Eu sou a que está mais pertinho dele, tem uma outra irmã que veio para morar com ele, mas eu que estou administrando, digamos, o dia a dia, a saúde, as questões de médico, rotinas assim, né? Mais enfim, essas coisas que precisam de alguém estar administrando, cuidando, agendando, levando, buscando, mas a gente, entre os irmãos, está conseguindo também que cada um faça a sua parte, né? A gente também está se apoiando e se ajudando muito nisso. Então isso também está me ocupando, mas para além disso que veio, assim, que como eu, aquela frase que diz, caiu no meu colo e eu tive que assumir, né? Eu tive que encarar isso. Eu também, assim, nos meus planos tá ir muito para a praia, caminhar muito, porque eu também me defino como peregrina, né? Peregrina de caminhos mais longos, né? Como o caminho de Santiago de Compostela, que eu já fiz. Tem 3 caminhos de Santiago de Compostela e tenho alguns, não muitos, aqui pelo Brasil também, como é o caso do nosso Caminhos de Caravaggio, que é aqui no nosso estado, aqui na nossa região, né, da Serra. Então, quero caminhar muito, que foi uma coisa que eu introduzi na minha vida. Eu saí de uma pessoa sedentária e resistente à atividade física para ser uma peregrina, para ser uma caminhante de longas distâncias. Você chega a caminhar quantos quilômetros, Maria Esther? Bom, assim, por dia, vou pegar o caminho de Santiago de Compostela, o caminho francês, que quando eu fiz em 2015... fiz com o Gilberto junto comigo, nós fizemos em 29 dias e são mais de 800 quilômetros. Então, se a gente fizer uma média, nós caminhamos em torno de 27 a 28 quilômetros por dia. Uau! E todos os dias, a gente não parou nem um dia assim de, hoje vamos descansar. A gente todos os dias botou o pé na estrada, carregando a nossa mochila com os pertences, né, necessários ali para... Eu mexi no microfone, não sei se... Tudo bem. Tudo certo. Então, assim, o carregar a mochila, né, também é uma coisa muito interessante, que é uma analogia que eu gosto muito de fazer, porque parece que a gente está carregando a casa da gente nas costas, como a tartaruguinha faz, né? Porque tudo que a gente precisa está ali dentro, e aí a gente se dá conta de que o que a gente precisa é muito pouco. Às vezes a nossa mochila tá pesada, né, Maria Esther? E a gente precisa parar e ver por que ela tá tão pesada, Vivi, sabe? Eu acho que isso é uma coisa bem legal da gente pensar, assim, né? O Gilberto faz muito isso, né? De fazer essas analogias do caminho de Santiago de Compostela com a nossa vida diária, né? E eu pego muito essa questão da mochila, numa outra questão que para nós mulheres pega bastante, né, que são essas questões da autoestima e da beleza, de como a gente se sente bela, do que vaidade. Da vaidade, não me vinha a palavra, muito obrigada, era essa palavra que eu queria usar, da vaidade. O que a gente precisa realmente para se sentir bela, né? Que na verdade, no caminho de Santiago, ou num outro caminho que tu vai fazer, não é que tu precise ser tão despojada. Vai depender de cada uma, mas eu me permiti ser muito despojada, tá? De uma pessoa que não saía sem batom e rímel, eu fiquei os 30 dias, né, os 29, 30 dias que eu fiquei fora, sem usar nada de maquiagem. Com a cara lavada. Com a cara lavada e com coragem de estar com a cara lavada. E me sentindo plena, me sentindo bela, me sentindo feliz, né? Sentindo feliz com aquilo que eu estava sendo ali naquele momento e me perguntando por que no dia a dia a gente não consegue muitas vezes assumir isso de uma forma tão tranquila, né? Uhum. Ou mais tranquila do que a gente costuma, né? Eu acho que quando a gente está no cotidiano, a gente faz muito mais coisas pensando no outro do que na gente mesmo, né? Não sempre.
Porque eu acho que às vezes a gente se olha e diz, hoje eu vou fazer para eu me sentir bem, para mim, né? Mas eu acho que muitas vezes a gente fica pensando, e se eu encontrar alguém que vai me ver assim? Ah, tipo assim, o que vai Eu dizer? sempre fico pensando, e se eu encontrar aquele ex-namorado na fila do pão e ele me vê toda desmontada? Não, né? Por vingança. Mas eu acho que a gente, essa coisa da, voltando a falar, né, da mochila, né? Então a gente percebe que a gente precisa de muito pouco na vida, né? E que às vezes a gente não entende por que a nossa mochila ali do dia a dia está tão pesada, porque às vezes a gente se incumbe tarefas e papéis ou carrega algumas energias que, se a gente parasse para pensar e desse uma revisada nos itens que estão ali dentro, talvez a gente pudesse descartar muita coisa, né? Maria Esther, você acha que nós mulheres, a gente tem a mania assim de querer ser a Mulher Maravilha, dar conta de tudo, ser perfeccionista demais, nos cobrar demais também? Tem um pouco disso, Eu né? acho que sim, e eu já fui muito assim. Então, tudo que eu falo muito por testemunho, assim, sabe? Eu sou muito espontânea. Eu falo baseada nas minhas experiências, sabe? E eu já fui muito assim, né? De achar que eu dava conta de tudo, de tomar a frente de tudo, às vezes, por não ter a paciência de esperar o tempo do outro, porque o tempo do outro não é o mesmo do meu, né? E como eu sou um pouco acelerada para fazer as coisas, eu já ia fazendo. E foi um aprendizado longo. Eu tive que aprender a dizer não, porque é um exercício, né? Porque quando a gente se coloca nessa posição de superpoderosa, de poder fazer, a gente acaba sempre assumindo mais e dizendo que sim para tudo, né? E aí, a gente, com o tempo, eu acho que com uma certa maturidade, a gente vai percebendo que a gente não precisa, né, de tudo isso, né? E aí vamos tirar um pouco da mochila aí, vamos descarregar, vamos deixar ela mais leve, porque daí a gente consegue carregar com mais serenidade, com menos dor, né? Porque algumas dores sempre vêm, né? Algumas dores no caminho vêm e na vida vêm, né? Uma vida inteira não passa sem dor. Seja uma dor emocional, seja uma dor física, mas ela vem, né? Mas aí como que a gente está preparado para lidar com elas, né? Quando é muito peso, provavelmente a gente vai ter mais dificuldade. Se essa mochila está muito cheia. Exatamente, né? Então dá essa esvaziada na mochila. E o fato concreto também é que é verdade, a gente precisa de muito pouca coisa, né? Então a gente também reavalia a questão do consumo, sabe? Do consumo, do consumismo. E a gente, é uma lição no caminho, poder carregar a mochila, porque tudo que tu coloca a mais ali, realmente vai pesar e vai fazer diferença no teu andar. Se tu tá com peso maior do que tu deve, vai te machucar mesmo, né? E aí tu vai ver que com 2 camisetas, 2 calças, uma bota de caminhada, um chinelinho e alguma coisinha ali para protetor solar, um protetor labial, né, também, um bonezinho, e tu não precisa... Além disso, não precisa de mais nada, tu dá conta, sabe? E ninguém vai achar que tu tá numa situação precária por causa disso. Porque no caminho também, isso é outra lição, assim, que nós somos seres humanos. Todos peregrinos. Todos peregrinos. Nós não somos a Esther, que é professora, o Pedro, que é médico, o fulano, que é empresário, nós somos peregrinos. Então, sabe aquela utopia de uma certa igualdade entre os seres? Lá no caminho existe. Eu senti muito isso. E isso é fantástico. É legal, Maria Esther, porque você e junto com o seu esposo Gilberto, vocês trabalham divulgando os caminhos, né? As peregrinações, seja dentro do Brasil, na nossa região, seja para Santiago da Compostela, para outras pessoas. Vocês fazem esse trabalho voluntário? Sim. Bom, aqui no Rio Grande do Sul e em alguns outros estados do Brasil, tem associações, né, que se chamam por exemplo, a nossa aqui no Rio Grande do Sul é a Associação dos Amigos do Caminho de Santiago de Compostela do estado do Rio Grande do Sul, que a sigla é ACASARGS. Então, eu e o Gilberto, junto com a Adriana, com a Jucimara e com mais algumas pessoas, a gente faz parte da diretoria dessa associação. Eu e o Gilberto já estamos na Casargues fazendo parte da diretoria há 6 anos. Então, mesmo antes
de nós fazermos parte da diretoria da Casargues, porque a associação tem muito essa função, ela é criada com essa função de orientar, de divulgar os caminhos e de orientar, auxiliar os peregrinos, né? Que os futuros peregrinos. Inclusive entregando credencial, dando, enfim, orientações, dicas e tudo mais. Mas antes mesmo de nós fazermos parte da associação, porque o Gilberto foi para o caminho em 2009 e se apaixonou pelo caminho, né? E eu dizia que eu não ia fazer essa loucura de caminhar tudo aquilo, né? E em 2015 você foi? Em 2015 eu fui. Até acho interessante eu falar sobre isso, assim, que eu me decidi, que a gente estava dizendo assim, né? Essa vida em movimento. Quando eu cheguei nos 50 anos, eu não tive crise dos 30, dos 40, nada disso. Mas nos 50 bateu um pouquinho assim, putz. E agora? Cheguei, né? Aos 50, cheguei no topo da montanha. Agora é só descida, né? É só declínio, né? Porque, né? Essa função da idade, do físico, que vai ficando, vai sofrendo as ações do tempo, né? Do tempo vivido, da falta, às vezes, até de cuidado que a gente tem, né? Durante muito tempo. E aí eu digo, eu preciso cuidar mais do meu físico, porque eu cuidei muito do meu intelecto e pouco do meu físico nesse tempo todo, né? Preciso achar um jeito de achar alguma atividade que eu possa realmente cuidar dessa parte física, da saúde física, né? E também preciso me desafiar com algo diferente. Não algo assim dos meus projetos de trabalho, que era o que me desafiava, né? Algo diferente nessa fase da vida. Eu preciso continuar me sentindo viva e continuar subindo a montanha e não descendo a montanha. E aí um dia eu disse assim, eu vou fazer o caminho de Santiago. Vai ser para mim um baita de um desafio, porque como eu disse antes, né? Eu saí de uma pessoa que era sedentária para uma pessoa que caminha, né, longas distâncias e tudo mais. E aí eu disse, Gilberto, vamos fazer o caminho comigo? Quando? Foi a pergunta. Porque ele é super apaixonado. E aí nós tínhamos projetado, assim, eu digo, vamos esperar mais uns anos, aí eu me aposento. Mas aí eu comecei a treinar, né, comecei a caminhar com ele, começamos a fazer caminhadas. E eu comecei a gostar e comecei a me sentir capaz. As primeiras caminhadas, eu digo assim, quando as pessoas... Se sentir capaz, olha que legal. Porque olha eu não me sentia capaz de caminhar, por exemplo, assim, 18 quilômetros num dia, assim, né? Fazer uma caminhada de 18 quilômetros, nem de 15, nem de 10. Caminhava 5 e já estava no meu limite, entendeu? E aí comecei a caminhar 15, comecei a caminhar 18, 20, 22 e comecei a me sentir capaz. E aí eu digo, não, nós vamos antes. E aí fomos em 2015. Um ano depois da minha decisão de ir, eu já me senti preparada, mas eu fui me preparando de fato, né? Fui e me sentindo capaz, né? E eu sempre digo que se eu conseguir me sentir capaz e sou capaz, e fui, fiz, caminhando, carregando a minha mochila, todo mundo consegue. E eu acho que na vida é essas apostas que a gente tem que fazer na gente mesmo com qualquer coisa. Se sentir capaz e enfrentar, sabe? Porque ninguém vai fazer por ti, né? O desafio é tu mesmo que te lança. Então, é uma coisa que te modifica, que te deixa segura em muitos aspectos que tu não conhecia de ti mesmo. Para mim foi muito importante essa parte, né, de eu me sentir capaz fisicamente e todos esses outros aprendizados, né? Então a gente, os dois agora somos apaixonados pelo caminho e sempre que alguém quer, ou pela associação ou mesmo antes, né, de estarmos na associação, alguém nos procura ou mostra interesse, né, e desejo de ir para o caminho, a gente se prontifica e faz sim todo esse trabalho voluntário. A gente tinha uns encontros que a gente fazia, que a gente criou essa marca para nós, Dicas e Passos para o Caminho de Santiago de Compostela. Então, a gente mesmo antes de estar na associação, a gente reunia grupos de interessados e dava toda essa orientação, né? Porque as pessoas querem saber o que eu tenho que levar, qual é a melhor época do ano para ir, né? Como é que eu chego lá, que caminho é melhor fazer, quanto tempo, e a gente adora falar. Tu já percebeu que eu começo e não paro mais de falar desse assunto, então realmente é uma coisa apaixonante, porque se a gente vai para fazer um caminho, que eu acho que esse é um outro lado, né? O que nos leva a fazer o caminho, eu contei um pouco, né, que eu me desafiei, mas é um caminho também de muita, para quem quer, é um caminho de muita espiritualidade, de muita energia positiva, de muita troca, né, de energia também com quem está lá no caminho, de conhecer pessoas de todas as partes do mundo. Então tudo isso é muito enriquecedor.
A gente tem uma surpresa para ti, Maria Esther. Mesmo tem um vídeo de um cara aqui que eu acho que ele sabe um pouquinho da tua história aqui. Vamos ouvir? Vamos ouvir. Vamos ouvir se conhece esse rapaz. Olá, amigos. O meu nome é Gilberto. Eu sou o marido da Esther, essa pessoa admirável que cruzou o meu caminho há 45 anos atrás. 45 anos atrás. Nós nos conhecemos no interior do ônibus, né, voltando das nossas férias, e de lá para cá a nossa vida tem sido uma grande viagem, né? Então é uma pessoa que eu admiro muito pela profissional que ela é, pela amiga, pela mãe presente, enfim, são tantas as qualidades da Esther, né, que faltaria espaço aqui para falar sobre cada uma delas. Mas dizer que eu também, ao longo dessa convivência a dois, né, eu aprendi muito com ela, né, é uma pessoa que sempre me incentivou por todas as coisas, por todas as ações da minha vida, tanto do meu lado profissional como do meu lado acadêmico também, que foi uma das pessoas que realmente me ajudou muito, né, ao longo da minha vida. Então eu tenho uma maior admiração e um orgulho muito grande de poder estar aqui falando dela. Então eu desejo a todos um ótimo programa e tenho certeza que nós vamos tirar grandes lições dessa grande pessoa. Muito obrigado. Ah, que legal. Eu me emocionei. Porque a gente tem realmente 45 anos de convivência, né? 5 anos de namoro e 40 anos de casado. E o Gilberto mesmo diz, né, que a gente, de alguma forma, é testemunho de que as relações elas podem durar bastante, né? Mas não durar porque elas têm que durar, né? Mas durar porque elas realmente porque é bom, são né? relações boas, de boa convivência, né? E às vezes eu escuto assim de algumas pessoas próximas, vocês são um exemplo. Eu digo sim, mas não pense que a gente também não tem os nossos perrengues, as nossas briguinhas lá no dia a dia de vez em quando. A gente tem, mas isso também faz com que a gente se fortaleça, né? Porque a gente não é 100% igual, a gente tem muitas coisas em comum, a gente se ama muito, com certeza, né? Esse amor é muito sólido por ter passado por tantas fases diferentes da vida da gente. A gente se conheceu adolescente, né? E estamos aí na maturidade juntos, fazendo coisas juntos, né? E como eu disse antes, ele começou a caminhar e fazer caminho antes do que eu. E eu sentia assim que às vezes ele deixava de fazer alguma caminhada ou de ir para algum caminho porque eu não ia, para ficar comigo, né? E então foi um ganho muito grande eu também começar, porque daí é mais uma coisa que a gente faz junto, né? E é muito bom isso, essa parceria, né? Mas assim, se eu pudesse falar assim, né, dessa nossa relação, é que pode sim ser um exemplo de que as relações podem dar certo e podem durar por uma vida, como durou a do meu pai e da minha mãe, 71 anos, por exemplo, sabe? Então eu acho que das brigas a gente leva a lição de que a gente não é que tem que varrer a sujeira para debaixo do tapete, mas a gente tem que aprender a dialogar, né? Para uma família inteira dar certo enquanto família, o diálogo para mim é a coisa fundamental, né? E numa relação de marido e mulher, de companheiro e companheira, é isso que fortalece, né? Porque mesmo depois de alguma desavença, vem a reconciliação de uma forma madura, de uma forma que fortalece ainda mais. Por quê? Porque tu dialoga sobre, tu não nega o problema, tu resolve o problema, tá? Através do diálogo. Mas uma coisa que eu acho que eu e o Gilberto temos também em comum é a vontade da gente sempre aprender a se melhorar, sabe? Porque se a pessoa não se enxerga como um ser aprendente, de uma forma eternamente aprendente, e não reconhece que pode melhorar, as coisas vão se tornando mais difíceis, né? É por isso que vocês só sobem a montanha, né, Maria Esther? Você e o Gilberto, graças a Deus, né? Que a gente só estão subindo. A gente achou, né, o equilíbrio ali de continuar subindo a montanha, porque independente da idade, a gente continua se sentindo vivo, em ação, na vida em movimento, né? Então, eu acho que esse é uma outra parte, assim, da vida da gente muito importante, que é essa relação, né, que a gente tem.
e junto com nossos filhos e nosso neto, né, e as pessoas que se agregaram, né, a nossa família através dos nossos filhos. Então a gente é muito feliz enquanto família, né? E dizer assim que felicidade não é uma coisa, até foi uma outra coisa que quando eu recebi, né, a mensagem dizendo, um livro que você indicaria, né? Não sei se eu já posso falar. Pode, claro. Eu escolhi esse aqui, que é Felicidade Foi-se Embora. Esse livro, ele fala sobre a felicidade através de uma linha mais filosófica, né? Com escritos do Frei Beto numa parte, do Leonardo Boff noutra e do Mário Sérgio Cortella noutra. Então, acho que hoje a gente é muito cobrado de ser feliz o tempo inteiro, de ter que ser feliz o tempo inteiro. Muito por conta das redes sociais também, né? De que a gente fica nessa questão de ficar postando coisas o tempo todo como se a vida só fossem coisas boas, não é verdade? É impossível isso, né? E é impossível. Cada um deles aqui nesse livro também versa sobre isso, de que a gente não é feliz o tempo inteiro, a gente vai ter momentos ruins, onde a gente não vai estar se sentindo feliz, né? Então não é, quando eu falo de felicidade, não é essa felicidade o tempo inteiro, porque a gente também tem problemas, mas é como a gente conseguir lidar com os problemas, sair deles e tocar a vida adiante, olhar para frente, né? E não ficar presa a coisas ali ou que já passaram, ou mal resolvidas. Vamos resolver. Eu sou uma pessoa assim, tá, temos um problema, o que vamos fazer para resolvê-lo? Não deixa essa mochila pesar, né, Maria Esther? Não deixa essa mochila pesar. No máximo vai pesar um dia, uma noite. Hoje eu já aprendi, uma vez eu queria resolver muito rápido também, sabe? Hoje eu já aprendi que nada melhor do que uma noite de sono pra gente, na manhã seguinte, ter mais clareza das ideias. Então não precisa resolver na hora. Pode se dar um tempinho, mas resolve, né? Não deixa essa mochila pesar. Então eu acho que isso faz toda a diferença também na vida a dois e na vida da família, sabe? Que pra legal. Gente se sentir... E o Gilberto fala uma coisa bacana que diz que a relação de vocês é uma viagem, né? É uma viagem. É uma viagem, E ela olha, continua, né? Ele falou ali que a gente se conheceu dentro de um ônibus, né? Olha que engraçado isso, né? Porque primeiro que a gente tem tudo a ver conosco, porque os dois adoramos viajar. Já fizemos algumas viagens assim bem legais. Desde sempre a gente gosta de viajar, né? Então, como eu gosto sempre de frisar que a nossa vida ela foi muito batalhada, né? Nós dois começamos a trabalhar bem cedo, né? Numa época que a gente podia começar a trabalhar. Hoje a lei já nem permite, mas na nossa época a lei permitia que com 13, 14 anos a gente trabalhava com a tal da carteira assinada, né? Já era efetiva no mundo do trabalho. E nós dois começamos, de fato. Eu comecei com 14 anos, o Gilberto com 13 anos já trabalhava. Então nunca foi nada muito simples, muito fácil, sabe? Mas a gente sempre correu atrás, sempre foi atrás dos nossos sonhos e graças a Deus teve oportunidades que foram, né, que nos foram propiciadas e a gente soube aproveitar cada uma delas, né? Então em cada fase da vida a gente sabia qual era a prioridade, mas sempre colocou, né? Tá, esse ano a gente só pode ir para a praia aqui, então nós vamos tirar férias, vamos para a praia aqui perto. Beleza, é o que pode. Então vamos curtir essa praia aqui pertinho na maior felicidade, entendeu? Esse ano já dá para ir para uma prainha do Nordeste? Vamos para o Nordeste. E sempre, eu como prof de história, sempre pensava assim, não, mas um dia eu vou conhecer pelo menos o mundo antigo, né? Eu como uma prof de história que falava, né, dava aula de Grécia Antiga, e a Grécia, e Roma, né? E sempre eu digo, um dia eu vou. E aí vem os filhos, tu prioriza a educação dos filhos, né? A gente conseguiu que eles fizessem intercâmbio fora do Brasil, então antes mesmo de nós irmos para o exterior, né, para fora, eles foram, o que foi muito bom para eles também, porque deu uma experiência que alavancou também, né, a vida deles de alguma forma no início do trabalho deles e tudo mais, né? Então, mas chegou o dia que a gente conseguiu ir, né? Então, me ver diante do Fórum Romano, né, aquela professora de história, agora eu estou aqui vendo, né? Agora eu posso voltar e dizer para os meus alunos exatamente o que é hoje o Fórum Romano, né? Então, a gente realiza muitos sonhos, eu e ele junto, e graças a Deus a gente tem muitos sonhos em comum, eu e ele, que é bacana, porque daí os dois batalhando juntos a gente consegue mais fácil realizar, né? Que bom. Eu costumo dizer, né, repetir aquela frase, né, de que sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha junto vira realidade, né?
Então eu acredito muito nessa força do coletivo também, né? Dos projetos coletivos, seja um coletivo de 2, seja um coletivo maior. Sonho e planejamento, né? Sonho e planejamento, sem dúvida. Maria Esther, deixa eu te perguntar dos projetos teus aí, porque tu é movimento também nas tuas coisas. Você criou um canal no YouTube durante a pandemia. Então, a pandemia foi uma coisa louca para todo mundo, né, Vivi? Foi. E aí, da noite para o dia, a gente teve que ficar em casa. Eu estava trabalhando na escola ainda, e aí, de um dia para o outro, não se vem mais para a escola, vai se ficar em casa. Aí eu contava histórias muito pro Nicolas, né? Meu neto sempre gostou muito de histórias infantis. E eu, nessa época aí, trabalhava na biblioteca da escola. E na biblioteca da escola, a gente também tem a função de contar a história para as crianças. Eu sempre gostei de ler e sempre gostei de histórias, desde que eu me conheço por gente. Então, trabalhar na biblioteca também foi uma experiência muito legal de poder fazer projetos de incentivo à leitura, né, para os nossos alunos, de participar de projetos aqui na cidade, né, e dentro da escola também fazer esses projetos de incentivo à leitura e criação de novos leitores mesmo, né, e também de contar a história. E aí veio a pandemia. Como é que eu vou contar a história para o Nico? Porque a gente não se visitou por um bom tempo, nós lá em casa ficamos mesmo afastados, assim, né? E aí eu pensei assim, junto com o Gilberto e tal, podia gravar os videozinhos e mandar para ele. Aí eu comecei a gravar para o Nico, mas aí pensei, poxa, eu estou gravando para o Nicolas, por que não compartilhar esses vídeos com as mães dos alunos da escola, que também estão com as crianças em casa, saber lá o que estão fazendo, né? Aí comecei a compartilhar com os grupos da escola e ganhou uma dimensão assim que eu não esperava na época, sabe? Saiu em TV, em jornal, foi uma coisa bem legal, né? A professora que está fazendo vídeos e contando história. E aí aquilo me estimulou, me incentivou. E no período de pandemia, então, eu comecei a gravar vídeos de forma bem amadora, né? Mas tem cenário, tem tudo. Umas coisinhas que a gente foi adaptando em casa, né? Comprei um cenário lá de uma amiga que confecciona muito, muito bem, né? Os personagens e tal. E comecei a pensar assim, aí começaram as pessoas a dizer, por que tu não faz um canal? E eu, no começo, eu resisti um pouquinho, mas aí me aventurei. Pedi ajuda para uma outra amiga e criei um canal no YouTube, Vovó Esther em A Hora do Conto. E durante a pandemia aquilo foi bem legal, sabe? Porque além de fazer parte do meu trabalho da escola, porque daí os alunos tinham acesso, eu mandava para eles tudo, né? Também divulgava para quem quisesse, né? E que legal. Algumas outras vovós que compartilhavam com seus netos, né? Que davam alguns amigas e amigos dos meus filhos, das minhas sobrinhas que tinham filhos pequenos, começaram a assistir, meus ex-alunos que já têm filhos hoje, né? Mostravam para as crianças. Teve uma escola de Farroupilha que usou 2 histórias para fazer projetos depois com os alunos deles também, então foi bem bacana, sabe? Mas tudo muito, muito amador, assim, né? Aí depois terminou essa história da gente trabalhar de casa, nós voltamos para a escola, e aí eu cheguei assim num ponto que eu digo assim, bom, agora ou eu faço disso também um trabalho contínuo de dar um investimento maior, né, para a produção e tal, mas aí para isso eu ia precisar de mais tempo e de outras pessoas me ajudando, ia ter que ter um investimento financeiro também, e eu também tinha que estar na escola. E aí eu dei meio que uma parada, mas eu acho que eu não fechei a porta, entende? Eu ainda vou estar, em algum momento ele está lá e eu vou estar retomando algumas coisas, até porque agora eu tenho esse outro projeto que eu entrei também, que eu estou fazendo aula de escrita criativa, e eu trouxe o nosso livro para te dar de presente, Os Contos da Távola Redonda, que tem esse título porque nós somos 14 alunos, 14 escritores agora, né? Porque a gente conseguiu lançar o livro, dia 1º de setembro a gente fez o lançamento do livro, e foi ideia de um dos alunos. É um grupo muito legal, muito diverso, e eu me encanto com essa diversidade, porque tem um adolescente inteligentíssimo, queridíssimo, de 14 anos, e tem um de 80 anos, que já é também, né, uma pessoa conhecida na cidade, que é o Ponzi,
que ele já também escreve, né, pequenos contos e tal. Então, tem toda essa diversidade, né, de idades, de profissões, né? Então tem, como eu, outras professoras aposentadas, tem arquiteta, tem os estudantes ali, esses adolescentes, tem um que está servindo quartel, que tem 18 anos, então tem um de 34. Como a gente aprende, né, Maria Esther, com essas pessoas diferentes, né? Muito. E então, o nosso professor é o Willy Bergamin, e quando ele nos desafia, ele dá alguns temas para a gente escrever, né? A gente trabalhou, isso aqui é resultado do primeiro módulo do curso, que a gente trabalhou poesia, contos e crônicas. E a gente foi escrevendo alguns temas que ele provocava, outros livres, e ele começou a perceber, assim, que nós tínhamos algum potencial, né? E aí ele disse, quem sabe a gente reúne, né, as crônicas e contos e poesias de vocês e lança um livro. E foi unânime, a gente topou, se autofinanciou, obviamente, né? Mas tá muito legal. Então eu quero te dar de presente. Obrigada! Depois eu vou querer. Ela já tem até autógrafo. Viviane, grata pelo carinho. Desejo a você muita luz e bênção na caminhada. Boa leitura, Maria Esther. Muito obrigada, escritos da Távola Redonda. Vamos lançar na Feira do Livro? Também vamos estar no dia 15 agora de outubro, na Feira do Livro, com um bate-papo. O Willy mais nós, né, o nosso grupo, vai ser lá às 16 horas, lá no segundo andar da Casa da Cultura. Opa. Nós vamos estar lá. E já tivemos que fazer uma segunda edição agora para a Feira do Livro, porque cada um ficou, né, com uma parcela e já foi esgotou. Mas praticamente esgotou a primeira edição, então nós estamos agora providenciando a segunda edição para nós termos material para a Feira do Livro. Está convidada para aparecer lá. Adorei o material. E por que, né, a Távola Redonda foi ideia de um dos meninos? Porque nós nos reunimos sempre para essas aulas de escrita em círculo. E o Willy coloca muito bem ali no texto dele que é uma tábua imaginária, né? Mas que nós somos então esses cavaleiros da tábua, e ali na capa tu pode ver que a capa também foi idealizada. Então o nome foi de um dos meninos, a capa foi de uma nossa colega Angelisa, que é arquiteta, ela que idealizou, e são os dentes de leão, né? Ali são 14 dentes de leão, cada um deles então representando um de nós, com toda essa simbologia de estar espalhando as letras, espalhando a poesia, espalhando a literatura, sentimentos, né, por aí. Então esse projeto assim também faz parte dessa minha etapa de aposentada que faz. Muito movimento aí. Muito movimento. Maria Esther, como é que tu trabalha a tua espiritualidade? Tu trabalha ela? Em que tu acredita? Eu trabalho, sim, a minha espiritualidade. Eu já carrego comigo, né, a herança familiar, né, de uma família muito católica, que é meu pai e minha mãe. Minha mãe, uma pessoa de uma fé muito bonita, né, meu pai também. Mas destaco assim a minha mãe porque o meu pai, ele vem de uma educação um pouco mais daquela coisa da religião mais castradora, mais do pecado, né? Que isso eu acho um pouco perturbador, sabe? A minha mãe mais aquela fé positiva, sabe? Que eu acho que vou por esse caminho aí. Então, se tu me perguntar a minha religião, eu vou te dizer que é católica, mas religião é diferente de espiritualidade. Uhum. Eu considero isso, né? Então, a minha espiritualidade, eu trabalho ela todos os dias. Deus está comigo, dentro de mim, né? Deus não está necessariamente fora de mim, Deus está dentro de mim e eu carrego Ele comigo. E eu acho que a melhor prova da gente estar bem trabalhado espiritualmente é como a gente vê o próximo. Especialmente o próximo que realmente está próximo da gente, que é aquele que está mais perto. É como a gente trata essas pessoas, é como a gente se preocupa com essas pessoas, é o grau de compaixão que a gente consegue ter por essas pessoas, né? E eu sou uma pessoa que sempre tive comigo que o bem coletivo deve sempre ser maior do que o bem individual, né?
eu me pauto muito pelo Jesus mesmo, sabe? Pelo significado de um Jesus que foi humano num tempo. Que veio aqui para amar o outro. Exatamente. E que veio para defender ideias de solidariedade, de compaixão, né? Então a minha espiritualidade vai muito por essa linha. Aprendi um pouco também, principalmente agora durante a pandemia, o valor da meditação, que eu acho que também é trabalhar a tua espiritualidade, a tua interioridade, sabe? Teve momentos ali da pandemia que eu tive que aprender a meditar para poder serenar, sabe? Para poder, enfim, não entrar um pouco em confusão, né? Em desequilíbrio ali, porque a gente passou, né? Por vários momentos assim. E uma mudança muito brusca, né, que a gente teve. Então acho que quem conseguir agregar também, né, eu não consigo ainda ter como hábito, sabe, de todos os dias, mas tem aqueles períodos que eu digo, não, eu estou precisando passar por um período onde eu preciso meditar todos os dias, então tenho esses períodos também, né, que eu acho que essa questão da meditação é tu olhar para dentro de ti mesma, sabe? E que nesse livro aqui, o Leonardo Boff coloca que a vida da gente é como se fosse, mais ou menos isso ele coloca, né? É como tu olhar para o mar, tá? O que tu enxerga quando tu olha para o mar, principalmente nas nossas praias aqui, por cima tu enxerga aquele movimento mais brusco das ondas, que daqui a pouco, né, parecem revoltas, parecem um mar agitado. Mas que a verdadeira felicidade, a verdadeira paz, a verdadeira interiorização está lá no fundo do mar, onde as águas são calmas, né? E assim é a felicidade, ela está lá no nosso interior. Muitas vezes a gente fica buscando fora. A nossa espiritualidade, ela está aqui dentro. É a gente trabalhar, é a gente cultivar nessas coisas que eu acho que das nossas relações próximas e de como a gente enxerga o mundo mesmo, sabe? A sociedade de uma forma maior. O nosso micro ali, universo, mas o nosso macro também. Falando em relações próximas, vocês vão entender por que eu vou mexer no celular aqui durante a entrevista. Tem mais um depoimento de uma pessoa bem próxima de ti. Oi? Depois eu conto quem nos ajudou a fazer isso. Olha, Maria Esther, conhece esse rapaz? Olá, eu sou o Gabriel, sou filho caçula da Esther e bom, tô aqui para falar um pouquinho da minha mãe. Essa pessoa que eu admiro muito, né, que eu costumo dizer que é o nosso pilar aí da nossa família, meu pilar do meu pai, do meu irmão. Para mim é um sinônimo de uma mulher forte, né, uma pessoa muito forte, com um caráter e uma índole muito puro, sempre disposta a ajudar a todos, né. Uma mulher que sempre valorizou muito a educação, né, dos seus filhos, até pelo fato de ela ser professora, mas muito além disso também, né, sempre nos incentivou a estudar e a correr atrás, né, dos nossos objetivos, tendo a educação como base. É a mulher e a pessoa que não só a nossa família, mas como também os seus irmãos, né, os seus sobrinhos também procuram, né, nos momentos de dificuldade. Então eu vejo na minha mãe uma pessoa equilibrada, sensata, justa, né, que muitas vezes faz o papel de ter que falar as coisas um pouco mais duras, muitas vezes, né, mas justamente por ela ter essa leitura muito boa das situações, né, e também ter uma empatia muito grande. Então é isso, é uma pessoa que eu admiro muito, né, tenho não só como mãe, mas como uma grande amiga, né, se não a minha melhor amiga. Somos muito próximos, né? Também acho que é uma... E aí? Nossa. Esse é o mais novo ou mais velho? Esse é o mais novo. Esse agora o caçula. O caçula. Ele agora tá... Por isso que eu disse, eu tô com saudade já. Ele mora em São Paulo agora, né? E a gente esteve junto a semana passada, que ele conseguiu uns dias de férias, né? Mas assim... No dia seguinte eu já estava com saudades, né? E ele também, querido, né? Porque a gente cria os filhos... Eu nunca assim, passei a ideia de que eles tenham que ficar perto da gente o tempo todo. Ao contrário, criem asas e voem, né? Vão para o mundo, né? Mas, claro, a gente é super família, a gente se sente muita falta um do outro. E os meus filhos são os queridos. Eles têm muita coisa em comum, mas também muita coisa diferente um do outro. Que bom, né? Porque a gente
cada um é único, né? E cada um tem que ter a sua própria personalidade, enfim, né? Nossa, foi uma surpresa grande e uma emoção também. Amo demais meus filhos, minha família sem dúvida nenhuma, é a coisa mais importante que eu construí assim na vida, e que bom ouvir isso de um filho, né? Que tu conseguiu passar esses valores, né? De justiça, enfim, de bom senso, que eu acho que a gente precisa muito, né? E tu vê que ele falou ali que muitas vezes eu sou a pessoa que tem que falar as coisas, às vezes até mais duras, que precisam ser faladas. Isso tem um ônus, porque às vezes as pessoas não me entendem muito bem, né? Acham que tu não tem muita sensibilidade, mas na verdade eu posso não parecer, mas eu sou uma pessoa extremamente sensível, a ponto que já me emocionei 2 vezes aqui, né? E que bom, eu agradeço muito por essas surpresas lindas e maravilhosas. Você merece, Maria Esther. Olha só o carinho, né, a admiração do teu esposo e do Gabriel, teu filho. Gilberto, obrigada, viu? Como deu certo a surpresa, obrigada. O Gilberto se colocou à disposição, assim, não, pode deixar que a gente vai gravar e tal. O Gilberto, sempre incentivando, né? Ele me incentiva a tudo, ele me acompanha e me incentiva, me apoia, e às vezes eu acho que ele acredita mais em mim do que eu mesma, sabe? Ele é muito, muito parceirão. Obrigada. Que legal. Que legal. Vamos encerrar esse bate-papo, Maria Esther. Conta pra gente, qual é o som que habita o teu coração, assim, aqui e agora? Olha, se eu tivesse assim que... inclusive cantar uma canção para o meu coração, eu ia cantar: ando devagar, porque já tive pressa, e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Então acho que é isso, sabe? Eu quero ficar nessa fase assim, sem pressa mais, sabe? Porque às vezes a gente corre tanto, né? E agora eu quero me permitir ter essa paz, né? Porque falar em não ter pressa também é ter essa paz de espírito, esse equilíbrio, que talvez, né, as experiências e a maturidade que trazem, mas que bom, eu digo isso para os meus filhos, dizia isso para os meus alunos e digo, né, para quem eu posso, que é mais jovem, que bom quando a gente consegue descobrir coisas mais jovem, porque daí a gente tem mais tempo na vida para usufruir delas, né, mas eu acho que cada fase tem essas coisas boas. E eu sou a perfeita mulher de fases, e agora estou nessa. Mulher de fases é bom também, uma música também, boa. Né? Então, eu acho que sim, a vida é feita de fases, e cada fase tem muito a ver com a idade que a gente está, sabe? Com a década que a gente está, né? E movimento, Maria Esther. Mas sempre em movimento. Gosto muito sempre disso. Em movimento. E Gostei eu acho que muito. eu encontrei, né, esse equilíbrio de continuar me sentindo em movimento e continuar, como eu disse, subindo a montanha. Sempre subindo. Não vamos pensar em descer. Até sei lá quando, né? Se depender da idade dos meus pais, eu ainda tenho bastante para subir. Vai subir muito. Foi uma honra te ter aqui, Maria Esther. Me emocionei também. Que lindas as palavras que as pessoas da tua família disseram sobre ti. Eu acho que realmente tu é uma belíssima mulher, cheia de vida, muito jovem, com muita montanha para subir aí. Obrigada por compartilhar tanta experiência, tanta sabedoria de vida com a gente. Com certeza muita coisa vai chegar aí, ó, para quem está precisando ouvir aí, ó, do outro lado. Porque a gente acredita na sincronicidade também. E queríamos te dar um presente em nome do programa Sons do Coração, da Botânica Boutique Floral. Uma plantinha, uma suculenta para você levar para sua casa e cultivar esse momento tão legal que a gente teve aqui hoje. Obrigada. Vou cuidar dela com carinho. Muito obrigada, Vivi. Eu tenho assim que agradecer mesmo do coração essa oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho sobre a vida, né? Sobre a vida. Obrigada. Obrigada por tudo, obrigada por tantas lições aí. Obrigada a você que nos assistiu. Um beijo no teu coração e a gente se encontra no próximo programa. Tchau.